Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, parabéns por vocês estarem já aí na nossa EBD Beteu Dominical para Adultos. A relevância da igreja, sua essência e missão é o nosso tema do trimestre. E hoje é a lição 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Para você que está aí a primeira vez no nosso canal, eu sou o professor Ronald. Sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem, onde estamos há mais de 18 anos dando aulas de teologia. Estamos aqui para servir os amados nessa pré-aula. Nosso objetivo é ajudar os amados. E lembre-se de, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho na parte superior direita, dê um clique nele e dê seu joinha e compartilhe. Vamos ajudar, vamos levar a palavra de Deus o mais longe possível. Amém? Faça parte desse grupo de mais de 11 mil inscritos. Estamos em mais de 18 países e parabéns a você que tem ajudado a divulgar a palavra de Deus. E se na tua igreja, você da escola bíblica, quer fazer uso desses slides, ok? É só mandar uma mensagem no WhatsApp que está embaixo do vídeo. Tem um link do WhatsApp, tá? Você vai fazer parte de um grupo e nesse grupo, tá? Eu coloco esses slides para você usar na tua EBD. É um trabalho gratuito, um trabalho voluntário que eu estou fazendo para ajudar a levar a palavra de Deus a todo o Brasil. Vamos lá, então. Lição 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Aí nós temos nosso texto áureo e a verdade aplicada, né? O texto áureo diz: toda alma esteja sujeita às autoridades ou às potestades, né? Superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Isso é importante. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, e o versículo 1. Verdade aplicada, a igreja como uma instituição divina, deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Bom, objetivos dessa aula de hoje: ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades, conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade e falar sobre o envolvimento em obras sociais ou assistenciais, né? Tem referências Isaías 58, versículos 6 a 8. Por favor, leia com carinho esse texto, tá? Que eu já vou para a nossa introdução. A presente edição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre a sua responsabilidade em todas as dimensões da vida, debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto às diversas esferas da vida em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos, pautados no princípio da palavra de Deus e na captação e direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, aqui nós já vamos pensando, tá? Como igreja, tá? Nós estamos aqui na Terra, somos seres humanos, vivemos em sociedade. E nós, como cristãos, nossa vivência em sociedade, ações, comportamentos, devem ser coerentes com a fé que professamos. Tá? O que nós acreditamos, né? O quanto eu acredito naquilo que eu prego, naquilo que eu falo. Então, essa fé, quanto está fundamentado na palavra de Deus, tá? O quanto eu estou sujeito ao Espírito Santo, o quanto eu dependo da direção dele, tá? É muito importante a gente pensar que toda a nossa vida, tudo, 100% é para a glória de Deus, tá? Em qualquer momento, em qualquer área da nossa vida. Bom, primeiro ponto, papel social do cristão é sua participação perpassa toda a história. E nós temos 3 objetivos:
Deus é o Senhor também da ordem social. Autoridades que ocuparam posições cíveis elevadas na Bíblia, o Estado é a Bíblia. A presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira da decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. Então, historicamente, nós temos pessoas na Bíblia, né? E daqui a pouco vamos falar, que fazem parte do mundo social, de um governo, de uma administração pública. Tá? Então, não é novo isso. Tá? Estamos falando que, historicamente, Deus já nos contextualiza nesse mundo social. Veja, Deus e o Senhor também da ordem social. Aristóteles, né? Aqui eu coloquei algumas informações a mais que não está na revista, tá? Fique à vontade para você copiar, né? Se você quiser usar no teu ensino. Veja, Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas não apolítico. Até aqui está na revista, deixa eu explicar. Veja, apartidário, né? O homem pode ser apartidário, ou seja, a letrinha A é um prefixo do grego que é de privação. Ou seja, eu não quero estar apoiando publicamente um partido, né? Isso é apartidário. Mas nunca há político, né? Ou seja, todos nós, em algum momento, tá? Ou todo momento, somos parte da política. Agora calma, tá? Vamos entender o que é política. A palavra política vem do grego, que é políticos, que é o quê? Os cidadãos que viviam na polis, que no grego, polis é cidade. Então, se você vive numa cidade, você vive numa sociedade política. Tá? Nós somos cidadãos que vivemos na polis, logo, somos, tá, políticos. Então, isso é importante entender a princípio. Tá? Segundo o filósofo Aristóteles, a política, ou seja, a questão já governamental, né? A política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Essa felicidade se foca, a princípio, na felicidade individual e depois coletiva. Tá? Então, dentro da filosofia, né, que o mundo grego, tá? O mundo ateniense que traz à tona essa ciência da política, tá? Esse estudo mais focado na política. Então, quando você pensa na política, é alguém que está um poder, tá? Que vai direcionar, né? Ele vai estudar, é a ciência, né? Vai procurar um conhecimento para ajudar as pessoas a terem mais felicidade, se é pessoal, se é social. Quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando de direcionamento, tá? Então, um bom governo político, ele vai ajudar as pessoas a terem direções na sua vida. Bom, toda autoridade procede de Deus, isso já está na nossa revista, tá? Toda autoridade procede de Deus, Romanos 13:10, pois ele é quem estabelece os reis e os remove. Veja, em Romanos nos fala, tá, que é Deus quem coloca as autoridades. Também é Deus quem remove as autoridades. Ou seja, é uma permissão de Deus. Mesmo que o governante seja do mal, né, para que não ajude, né, a sociedade, mas Deus permite. Deus tem o controle de todo o universo e o governa de acordo com sua vontade soberana e diretiva. Lembramos que nós temos, teologicamente, dois tipos de vontade. A vontade soberana real e a vontade permissiva. Duas vontades, tá? A vontade real de Deus é o que de fato Deus quer, o objetivo que ele tem para cada um de nós. Mas a vontade permissiva é quando Deus permite, tá?
que, porque nos deu o livre-arbítrio, nós violemos, tá? Essa vontade que ele tem, a vontade real. Ou seja, ele permite que nós tenhamos nossas decisões. Essa vontade permissiva. Ok? Bem, é muito bom você definir, separar esses dois lados, porque eu estou dizendo que Deus, quem governa, né, está no controle de tudo, mas isso não significa que Deus quer que se faça as coisas negativas, tá? É uma vontade do homem, Deus permite, ok? Bom, agora, 1.2, autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia. Dentre os personagens que Deus chamou, né, e que ocuparam funções civis elevadas, podemos citar alguns, tá? Então, vamos lá. José, né? José, ele governou no Egito. Então, é importante a gente perceber que pessoas podem ser chamadas para esse ministério. Davi foi um rei, né? Esther, tá como rainha da Pérsia, Daniel, governador da Babilônia. Então, esses fizeram a diferença no exercício da autoridade civil na vida das pessoas de seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento de sua missão. Perceba que cada um tem uma missão. Qualquer pessoa que não está vivendo sua missão não fará um trabalho bem feito, tá? Quem não vive a sua missão não tem aquele capricho, aquele carinho de fazer bem feito. Então, por isso é importante aqui perceber, mesmo na política, não é só porque a pessoa quer, tá? Mas sim porque ele deve se alinhar com o propósito de Deus. É esse o chamado que Deus tem para a minha vida? É essa a missão que Deus tem para a minha vida? É importante nós pensarmos nesse foco, tá? Nesse ponto, porque nós devemos viver a missão de Deus, que Deus colocou na nossa vida. O Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz à luz uma ideia de Estado. Os irmãos devem lembrar-se, em 1 Samuel 8, né, que o povo pede um rei, que a princípio Deus liderava, né, mediante profetas, sacerdotes, tá? Aí o povo quer um rei à semelhança das nações, e Deus já tinha planejado isso com Moisés lá atrás, no Pentateuco, e agora traz à tona isso. Aí nós vamos ver também no Novo Testamento que retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus, que nós já lemos Romanos 13. Nesse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar justiça, né? Então, Paulo disse, se você não fez o mal, se você fez o mal, teme, porque o Estado, né, o governo, a autoridade, não traz a espada em vão, né? Então, aí Deus usa, tá, o Estado para trazer justiça. É lícito, por consequência, né, pagar tributos e impostos. Então, se a igreja, o cidadão cristão, deve se permitir ser fiel, tá, nos seus compromissos cíveis de pagar tributos e impostos. Temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Ou seja, Paulo a Timóteo nos pede, tá? E isso é uma questão inteligente, tá? Noutra matéria eu falei, mas vou focar aqui dentro do tema. Veja, se uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa função de coletor de lixo, né? Que é o carro que passa a noite coletando lixo, tá? Se essa pessoa comete alguma falha, por exemplo, você deixou teu latão de lixo lá novinho, com o lixeiro, né? Com o lixo junto, né? Mas aí, por alguma casualidade, aquele coletor de lixo pegou teu latão de lixo e jogou junto no caminhão do lixo, né? Bom, foi ruim? Foi. Mas uma pessoa foi prejudicada, né? Que foi você, ou se fosse eu. Mas veja, agora, quando um líder governamental, se é um presidente ou qualquer líder político, toma decisões erradas, não é só um que é prejudicado, é toda a população, toda a comunidade, toda a sociedade, tá? Então é importante entendermos
por que Paulo está dizendo, ora pelas autoridades, porque nesse contexto, a política romana está perseguindo os cristãos. Então, se eu oro pelos líderes, esses líderes vão parar de ser influenciados por hostes malignas, principados malignos, desejos malignos, tá? E vão governar mais justamente, ok? A igreja está sujeita à autoridade do Estado, desde que não haja interferência em nossa fé e em nosso culto a Deus. Então, o Estado, pelo menos aqui no Brasil, é laico. Ou seja, ela não pode interferir, tá, na igreja. Então, nós temos um regimento interno, que é o Estatuto. Mas só um pouquinho mais ampliando, tá, que a questão de orar, né, pelas autoridades, é importante que a gente esteja orando, tá, porque Deus tem um tempo para cada coisa. A gente vê na história, né, que reis como o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né, até chegou, né, a ter atitudes, comportamentos errôneos, mas Deus trabalhou, tá? Então sempre Deus está trabalhando na história. Princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. É necessário escolher bem os representantes do povo. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participando. A igreja precisa de representantes que amem a justiça. Vamos lá? Por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade de participar ou da participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz. Tá? Por isso, devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Então, estamos nesse período desse ano, que é eleições, né, municipais, né? Então, vamos pensar bem, né, em quem você vai escolher votar, quem vai te representar lá. Tá? Esse é o ponto aqui. A participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentado em princípios bíblicos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias sobre a ética cristã, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e os bons costumes. Então, primeiro ponto. Eu vou escolher um candidato para votar. Essa pessoa vive os princípios cristãos? Esse é um primeiro ponto a gente se questionar, né? Se essa pessoa não tem nas suas propostas, não são propostas e ideologias cristãs, tá? Por mais bom que seja essa pessoa, tá? Mas essa pessoa ajuda pessoas, mas não segue, não vive os princípios cristãos, então, tá? Não vote nessa pessoa, tá? Porque essa pessoa no poder vai ir contra os princípios bíblicos, porque não faz parte dele a ideologia bíblica. Então, você vai votar nas pessoas que têm princípios bíblicos. A omissão dos cristãos não correspondem aos princípios bíblicos nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. O que está dizendo? A pessoa, às vezes, diz, não vou votar em ninguém, ninguém presta. Ok. Só que quando você não vota ou anula o voto, nessa omissão você está ajudando ao partido, tá? Muitas vezes que está contra o cristianismo. Porque se eu não tomo uma decisão, eu tomei uma decisão de não tomar decisões. Ou seja, as pessoas da questão contra o cristianismo, contra os princípios bíblicos, votam e colocam seus governantes, que vão afligir você que não tomou postura. Tá? Então, ou a pessoa que não tomou postura, né? Você, claro que você vai ter postura, né? Então, é importante a gente perceber, tá, o que vai acontecer no futuro. São notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através do engajamento político. Então, na história, nós temos muitos exemplos, tá? Entre eles, né, na Índia, por exemplo, através do cristianismo, se proibiu a queima viva de viúvas. Olha só. Então,
a cultura, às vezes, de uma região, tá? Eles não têm uma visão cristã de valorização de vida. E assim ainda acontecia, tá? E dentro do cristianismo se valorizou. Também acabou a escravidão no Império Britânico, impediu as discriminações das mulheres na China e proibiu a segregação nos Estados Unidos, tá? Eu creio que você deve saber que houve guerras civis, né, dentro do propósito de não mais, né, praticar, né, o racismo que era extremo, né, nos Estados Unidos. Bom, a igreja precisa de representantes que amem a justiça. O povo de Deus precisa participar efetivamente, tá? Priorizando valores éticos e morais no reino de Deus e conscientemente ser seletivo com o que verdadeiramente cumprirão, tá? O bem justo e coletivo, que reproduza a moral cristã, né? Ou seja, as pessoas que você pensa em votar, perceba, tá? Como essas pessoas vivem, estão dentro do propósito de ter, né, é, reproduzir a moral cristã, tá? E os que são vocacionados para esse serviço precisam olhar com especial atenção para os pobres e necessitados e promover políticas públicas humanas e justas, né? Então, quem se sente chamado para a vida política, tá? Preste atenção, né, para os povos necessitados, para políticas públicas humanas. Então, se a pessoa diz que tem um chamado político, mas não ajuda pessoas, não ajuda a comunidade, então essa pessoa não tem a chamada. Tá? É como a mesma coisa que eu disser, eu sou mestre, meu dom é dom de ensinar, mas não ensino as pessoas. Eu não vivo ensinando as pessoas. Então, isso é uma incongruência que a pessoa está vivendo, ok? É o chamado da igreja para as obras sociais, a administração bíblica, como desenvolver atitudes de ajudar o próximo, obras sociais como fator de crescimento da igreja. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar os pobres em suas necessidades. A igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através de obras sociais. Então, como igreja, vamos entender, tá? Que nós não podemos só nos preocupar com o mundo espiritual. Não, está certo, a gente tem que orar, jejuar, evangelizar, mas nós também, né, como seres humanos, temos necessidades reais, tá? Ou, aliás, sentidas, tá? Não só reais, né, que as necessidades espirituais também são reais, tá? Mas temos necessidades sentidas, né? Que é o comer, né? Se alimentar, descansar, tá? São necessidades reais. Então, ou sentidas, tá? Então, Jesus nos ajudou também para suprir as necessidades sentidas das pessoas. Vamos lá. Para que você possa compreender melhor a missão da igreja, que a igreja possui com a relação às obras sociais, vamos entender o conselho divino retratado no livro referido do profeta Isaías, né? No capítulo 58. Aí você tem na tua revista, tá? Está no texto de referência, né? Faz parte, tá? Esse texto, onde nos fala que o verdadeiro jejum, ou seja, a verdadeira consagração a Deus, a verdadeira vida de propósito com Deus, olha só que o profeta Isaías está colocando. O jejum de passar, se abster, né, de comer algo, ele disse, pode até ser praticado, legal, mas o verdadeiro jejum, ele disse, ou seja, além de você simplesmente se abster de comer, você deve se preocupar, ele coloca aqui, né, em desfazer as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaçados, tá?
olha, se despedaça seu jugo, né? Então é interessante, ajude as pessoas a se tornarem livres. Olha que coloca Isaías, o verdadeiro jejum é ajudar o próximo. Ou seja, às vezes a pessoa quer ser espiritual, não, eu vou ser espiritual, eu vou jejuar, orar. Parabéns, mas não é só isso. Ser espiritual também envolve nós fazermos algo para alguém, ajudar o próximo. Isso que o profeta Isaías diz. A igreja deve fazer obras sociais à semelhança do exemplo deixado por Jesus. E a Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente, a crente fiel, a trabalhar em favor dos menos favorecidos. Então, sempre nós estamos, né, objetivando de como, de alguma forma, na prática, vamos ajudar as pessoas. Como desenvolver atitudes de ajudar o próximo? São vários aspectos envolvidos na exposição desse tema. Alguns aspectos serão determinados pelas necessidades, pelo local, as pessoas envolvidas, recursos disponíveis, entre outros. Então, quando a gente fala como desenvolver essas atitudes, vamos contextualizar sempre, tá? Em tal área, qual a necessidade precisa ser suprida. Tá? Não é igual, né? Por exemplo, em regiões de seca, no sertão nordestino, quando eu estava lá no campo missionário, né? Às vezes as pessoas precisavam, né, de, além da água, né, também alimentação, cesta básica, roupa, porque como a maioria do sertão, né, onde eu estava fazendo missões, vivia da agricultura, como não choveu, uma seca brava que teve de um ano inteiro, né? Ou seja, ninguém produziu, logo precisa de alimentação, tá? Precisam de roupa, mais do que simplesmente a questão água é uma necessidade porque não choveu, tá? Mas precisa de outras coisas que além de não ter chovido não houve produção, tá? Então, a gente pensa no todo e como é que eu vou ajudar essas pessoas, tá? E aí, o nosso autor coloca como desenvolver atitudes para ajudar o próximo, independente do que o contexto peça. Primeiro, com base na parábola do bom samaritano, tá? Estar atento aos necessitados. Ou seja, o bom samaritano está passando perto da pessoa e presta atenção que essa pessoa está precisando ajuda. E aproximar-se deles, ou seja, não basta a gente olhar, tadinho, né? Mas como é que eu vou ajudar? Eu vou me aproximar, né? Como é que eu posso, de alguma forma, servir? E estar atento, aliás, envolver-se emocionalmente. Diz a Bíblia que ele teve íntima compaixão, tá? Então, aquela pessoa sentiu, meu Deus, se eu fosse essa pessoa caída, eu gostaria que alguém me ajudasse, tá? Isso é a compaixão. E fazer o que é possível. O bom samaritano, ele não era médico, mas ele pode pelo menos passar um azeite nas feridas, né? Pode carregar ele no seu jumento e levar para um local onde pudesse ser atendido, tá? Então, o que está possível você fazer? O quanto você pode ajudar, o que estiver ao teu alcance, faça. Bom, obras sociais como fator de crescimento da igreja. No que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ele cresça para a sua glória, honra e glória. Todos os membros devem participar do crescimento da igreja como instituição. É importante isso. De que forma você pode ajudar, né, na tua igreja, socialmente? Na campanha do quilo, doação de roupas, né, no inverno? De que forma você pode ajudar? A consciência de que a prática de obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefícios para pessoas, para a instituição e para cada um envolvido. Então, voltando ao meu exemplo do sertão, na cidade onde eu estava não tinha nenhuma igreja evangélica, né? Nós abrimos a primeira cidade, a primeira igreja evangélica, né, no estado de Pernambuco, na cidade de Brejinho. E como as pessoas lá, antes da nossa chegada, perseguiam os cristãos, apedrejavam cristãos, quando nós chegamos lá no período da seca, o que fizemos? Nós viemos aqui em São Paulo
fizemos campanhas, né, para juntar roupa, tá? E muita roupa, né? E levamos lá, distribuímos para todo mundo, independente de ser crente ou não ser crente, ajudamos as pessoas necessitadas. Isso o que que fez? Fez que as portas da cidade se abrissem para o evangelho, tá? Resumindo, né, hoje tem mais de 10 igrejas nessa cidade, tá? Então, nós trabalhamos, né, ajudando as pessoas na sua necessidade sentida, tá? Então, é possível ajudar a igreja, o evangelho ir mais longe, mediante uma posição que nós possamos tomar. Amém? Muito bem, meus amados, ensinamos sobre nosso papel diante das autoridades, nos conscientizamos sobre nosso posicionamento diante da sociedade e falamos sobre o envolvimento em obras assistenciais. Deus te abençoe, desejo que você tenha uma excelente escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus.